E aí, galera do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática comigo, a professora Marita. E hoje a gente tem ajudando a gente aqui nessa aula o Tiago. Oi, Tiago, tudo bem com você? Vamos estudar matemática, Tiago? Muito bem! Hoje, na aula de hoje, a gente vai trazer uma aula diferente, onde vocês vão ter que copiar bastante coisinha, porque lembra, o caderno precisa estar organizado. Então, enquanto a professora dá os recadinhos, corre lá, pega o seu caderno para se organizar, porque a gente vai escrever bastante hoje, tá bom? Escrever em aula de matemática? Sim, a gente vai escrever os conceitos que vão ser trazidos nessa aula. Corre lá, vão se preparando. Quais são os recados? Você que está assistindo a aula pelo Classroom, está acompanhando as aulas, né, pelo Classroom, fazendo as atividades pelo Classroom, não se esqueçam de fazer a atividade obrigatória número 1. Essa atividade, ela tem uma grande importância, porque ela serve para duas coisas. A primeira é ver se o seu professor conseguir acompanhar, se o seu aprendizado está legal, se você está conseguindo acompanhar as aulas. Você também testa isso e também serve para registro da sua frequência, então não esqueçam de fazer. Quem não está fazendo as atividades pelo Classroom, precisa entrar em contato com a sua escola, ir lá na escola, buscar a atividade, estudar em casa, estudar o que vem nesse material, fazer os exercícios e o principal, devolver, porque assim o seu professor consegue te acompanhar, consegue ver como é que você está aprendendo. Mas aí, a gente tem mais uma coisinha no nosso recado hoje, que é o quê? Alguns professores já estão marcando, agendando com vocês Meet, aquela ferramenta de webconferência onde você consegue interagir com o seu professor. E querem saber de uma coisa? Nós, professores, estamos morrendo de saudade de vocês, por isso não deixem de participar. Agenda bem, anota bem certinho o dia e a hora que o seu professor vai fazer um Meet com vocês. Abram as câmeras, interajam entre os colegas e os professores. Beleza? Muito bem. Recado dado, vocês com material organizado, porque lembra que o professor Fabiano sempre fala na aula dele? Material organizado, registro lá no caderno de vocês, para a gente poder ter uma estrutura no nosso aprendizado. Muito bem. Na aula anterior, a gente fechou um ciclo de cálculo de área de polígonos. Lembra? A gente calculou a área de quadrado, de retângulo e de triângulo. A gente fechou esse ciclo de aulas. E hoje a gente vai falar sobre prismas e pirâmides. A gente vai começar a desvendar esse universo aqui dos prismas e das pirâmides. Professora, mas a gente já falou sobre sólidos geométricos. Sim, só que agora a gente vai fazer o que eu gosto de dizer, uma lupa. A gente vai olhar mais de pertinho cada um deles. Beleza? Muito bem. O que são prismas e pirâmides? São poliedros que podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, etc. Tudo bem? Isso vai depender do quê? Do formato da sua base. Seja ela um triângulo, um quadrilátero ou um pentágono. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. E hoje a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre prisma. Qual que é a diferença de prisma e pirâmide? Vamos tentar pensar. Aonde que eu já vi pirâmide? Eu já vi pirâmide lá na aula de história, quando o professor falou do Egito. Ou, eu já vi pirâmide também na aula de matemática, quando a professora foi contar a história do comprimento, das unidades de medida. A gente também falou de pirâmide. É aquela forma que tem um biquinho, né? Mas calma que não é assim que a gente define na matemática. Vamos começar então hoje com os prismas. Elementos do prisma. O que é chamado de base de um prisma? Sempre são congruentes. Então, se são congruentes, é porque a gente tem mais de uma base. Presta atenção. E podem ser um polígono na forma de triângulo, de quadrado, de pentágono ou de quadrilátero. Mas professora, por que tem esse etc? Porque pode ter outras formas também. Então, a professora vai dar um tempinho aí, bem rapidinho, copiem aí esse slide no caderno de vocês. Usem e abusem das cores. Já volto.
Copiaram? Bem organizado, bem bonito no caderno? Vamos olhar aqui as diferenças. Olha esses exemplos aqui. Aqui eu tenho um prisma triangular. Lembra no slide anterior? O que vai dar nome ao prisma é a base, é o polígono que faz parte da sua base. No caso do prisma, diferente da pirâmide, a gente tem que pensar o quê? O prisma, ele tem duas bases e as suas faces laterais, a gente já conversou sobre isso nas outras aulas, as faces laterais são quadriláteros, certo? Muito bem, vamos pegar aqui, ó, a professora aqui tem um prisma. Esse prisma é do quê? De base quadrada. Então, eu tenho um prisma quadrangular, posso dizer isso? Base quadrado, base quadrado. Esse aqui é o nosso velho conhecido, que a gente já falou nas outras aulas, paralelepípedo, né? Então, olha lá, tenho aqui um prisma com duas bases. E as suas faces laterais, ó, são quadriláteros. Olha esse outro prisma aqui, ó. Esse outro prisma eu tenho o quê? Uma base hexagonal. Ah, então eu tenho um prisma de base hexagonal. Olha as faces laterais dele aqui, ó. São quadriláteros. Pode ser retângulo, pode ser quadrado. Professora, quando a gente tiver uma base quadrada e também as suas faces laterais quadradas e iguais, a gente vai ter o quê? Um cubo, certo? Mas não deixa de ser um prisma, tudo bem? Muito bem. Então, aqui eu tenho prisma triangular, prisma quadrangular, ou eu posso dizer assim, ó, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal, prisma hexagonal e assim por diante. Tudo bem? Olha lá, a professora destacou aqui as bases. O que são faces? Bom, a gente já deu a dica. Faces laterais, por exemplo, são os que vão na lateral desse prisma. Mas a base não pode ser considerada uma face? Pode, olha lá. Face é o polígono que limita o prisma, certo? Observação, o número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Então, a professora vai deixar um tempinho para vocês copiarem esse slide aí. Copiaram? Olha aqui o que tem de importante nessa observação, que as faces laterais, o número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Então, por exemplo, se eu pegar nosso prisma de base hexagonal, hexágono tem 6 lados. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais, certo? É o que essa observação está me dizendo. Muito bem, continuando, então, já que a gente está falando de face lateral é o que está no entorno desse prisma, certo? E as faces laterais de um prisma são paralelogramos, são quadriláteros, tudo bem? A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem esse slide aí.
Copiaram? Belezinha? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. A gente está vendo os elementos, então olha lá, faces laterais. Professora, mas esse prisma aqui, ele está diferente. Ó, ele está meio inclinado. Ah, então a gente tem prismas retos, que é onde a base com a face lateral formam um ângulo de 90 graus, ou a gente tem prismas oblíquos, aqui, né, o centro aqui fica 90 graus. Aqui o prisma oblíquo vai ficar o quê? De uma base para outra vai ficar inclinado. Aqui não, uma base para outra vai ficar o quê? Um ângulo reto. Então, esses são exemplos de prismas. Arestas. Lembra que a gente está destrinchando o que é cada elemento desse prisma. Aresta. São os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces. Então é o risquinho ali. Isso mesmo, é o encontro delas ali. Aresta da base são os segmentos de reta formados pelo encontro de uma das bases com a face lateral. Então vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho encontro de duas faces, não tem? Então isso aqui é uma aresta. Aresta da base é o encontro da face lateral com a base, ó, é esse trechinho aqui. Então tudo que é o risquinho aqui, né, esse segmento de reta aqui, ó, que ajuda a formar os lados aqui desse prisma, são chamados de arestas, tudo bem? E a gente tem arestas e arestas da base. Tempo para vocês copiarem esse slide. E aí, copiaram? Bem organizado, por favor, esse caderno. Então, olha lá, aqui tem um outro exemplo, né? Então, aqui a aresta lateral, que a professora já disse, e a aresta da base. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem para completar aí a aresta lateral. E aí, copiaram? Bom, então já falamos da base, já falamos das arestas, já falamos das faces laterais, né? Muito bem. O que são os vértices? São as pontinhas de encontro. Então, por exemplo, aqui é um vértice, aqui é outro vértice, certo? São os pontinhos de encontro. Então, vértices são os pontos de encontro que tem aqui entre duas ou mais arestas. Tempo para copiar o que é vértice.
copiado, tudo organizado, todos os elementos do prisma, vamos olhar aqui mais um pouquinho. Então, existem classificações possíveis para os prismas. Uma delas leva em consideração o número de lados. Lembra que a gente já comentou? Prisma triangular, porque acontece o quê? A base são triângulos. Prisma quadrangular, as bases são quadrados. Prisma pentagonal, a base é um pentágono, olha lá, 5 lados, 5 lados. Prisma hexagonal, ó, a base é um hexágono, beleza? A gente já conversou sobre isso. Mas existe a classificação quanto ao ângulo. Lembra aquele um que estava assim meio deitado, o prisma? Então, ele pode ser um prisma reto ou ele pode ser um prisma oblíquo. Lembra que a professora falou, ó, que o ponto de encontro das arestas dele, da aresta lateral com a aresta da base, forma um ângulo de 90 graus? Olha lá, da aresta lateral com a aresta da base, ó, forma um ângulo diferente do que 90 graus. Por isso que ele é chamado de oblíquo. Muito bem. Paralelepípedos são prismas de bases que são paralelogramos. Mas o que acontece? Eu tenho paralelepípedo reto ou chamado de bloco retangular. E a professora vai pedir para vocês guardarem isso. Ó, isso aqui é um bloco retangular, certo? E a gente tem 6 faces que podem ser quadradas. Se as 6 faces forem quadradas, ele vai receber o nome de cubo. Então, olha aqui a diferença entre eles, ó. Bloco retangular, olha o que acontece, eu tenho 2 bases quadradas e as faces laterais retângulos. E aqui, o que acontece no cubo? As 6 faces são quadrados, então essas são as diferenças dos blocos quando a gente fala em paralelepípedo, tá bom? Observe esse prisma. Bom, eu já sei que é um prisma e o nome dele vai ser a partir da base dele. Se é um hexágono, então eu tenho um prisma hexagonal. Qual polígono forma as suas faces laterais? Quadrado, retângulo, triângulo ou paralelepípedo? Tempo para vocês. Facinho, né? Eu tenho um retângulo. Ó, esses exercícios de agora é para a gente retomar tudo que a gente conversou na aula de hoje, tá bom? Nesse mesmo prisma, quantas faces ele vai ter? Ah, eu tenho que lembrar que a base também pode ser face, ok? Porque eu não estou falando em faces laterais, beleza? Opa! A professora deu um spoiler. Tempo para vocês.
E aí, lembraram? Bom, se é base hexagonal, a gente já sabe que a quantidade de faces laterais é igual à quantidade de lados da base. Hexagonal são 6, só que eu não posso esquecer, olha lá, são 6. Só que eu não posso esquecer que tem uma base inferior e uma base superior. Então, 6, 7, 8. Resposta, letra C, 8 faces. Tudo bem? E agora, qual é o polígono da base do prisma? A professora já deu umas diquinhas aí, né? Quem está prestando atenção na aula vai fazer bem rapidinho. Tempo para vocês. Prisma de base hexagonal, a minha base só pode ser um hexágono. Letra D, hexágono. Bem facinho, né? Tá vendo que a gente está fazendo uma retomada e resumindo a aula de hoje? Vamos lá. Quantos vértices tem o prisma? Então eu tenho que contar cada pontinho aqui. Tempo para vocês.
E aí, contaram? Vai ser a letra A 12, vai ser a letra B 6, letra C 11 ou a letra D 10? Vamos contar? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque se é um hexágono, lembra lá da aula de polígono? Hexágono, 6 lados, 6 vértices. Se eu tenho 6 vértices aqui na base inferior, eu vou ter 6 vértices na base superior, porque o prisma eu tenho 2 bases congruentes. Lembram disso? Então eu vou ter 12. Então a resposta é a letra A, 12. Tudo bem? Muito bem. E agora, quantas faces tem esse prisma? De novo, professora? Mas está repetindo ou eu voltei muito? Ah, e tinha um slide ali repetido, gente, mas não esquenta. Lá no Classroom a gente vai corrigir, tá bom? Vamos praticar mais um pouquinho aqui, ó. Ligue os prismas com seus respectivos nomes. Prisma quadrangular, eu vou ligar com qual dessas figuras aqui? Prisma triangular, eu vou ligar com qual dessas figuras aqui? Prisma pentagonal, com qual dessas figuras? E prisma hexagonal, com qual dessas figuras? Tempo para vocês. Fizeram? Bem facinho, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. O que vai me dar a dica? Essas palavrinhas aqui, ó, quadrangular, triangular, pentagonal e hexagonal. Porque isso aqui é o quê? É o formato do polígono da minha base. Então, eu tenho aqui prisma quadrangular. Bom, aqui ele pode ser? Será? Não. O que eu tenho nessa base? Um triângulo. Pode ser essa base aqui? Não. Tem um hexágono. Pode ser essa base aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também não. Ó, prisma reto, prisma oblíquo. Pode ser essa daqui? Pode. Ah, professora, mas ele não está retinho. Não tem problema. Lembra que o que determina o nome do prisma é a base. Mas ele pode ser classificado quanto ao seu ângulo também. Ele pode ser oblíquo ou pode ser reto. Ah, então quer dizer que prisma quadrangular vai ser um quadrado. Olha lá, minha base é um quadrado, porém ele é um prisma oblíquo. Não tem problema, a gente está colocando o nome do prisma. Prisma triangular. Bom, já dei a dica, vai ter que ser um triângulo. Então só pode ser esse daqui, que eu tenho um triângulo, certo? Prisma pentagonal vai ser um pentágono. Então, pentágono vai ser esse ou esse? Esse aqui que a gente contou 5, né? Ó, é um prisma oblíquo pentagonal. Prisma hexagonal, só sobrou esse daqui, mas realmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho um prisma hexagonal.
Conseguiram fazer? Bem facinho, né? Tá vendo? É um resuminho da aula de hoje. E agora, para cada prisma, eu vou analisar e vou falar o número de faces que são as bases, o número de vértice e o número de aresta de cada um. Então, esse primeiro prisma, quantas faces laterais ele tem? Quantas bases ele tem? Quantos vértices e quantas arestas? Tempo para vocês. E aí, é só contar. Eu tenho um prisma triangular, que a base é triângulo, então vamos lá. Faces laterais é o que está em volta. Quantidade de faces laterais é igual à quantidade de lados da base. Se é um triângulo, então faces laterais, 3 faces. Olha lá, 1, 2 lá, 3 para cá. E as bases? Uma superior e uma inferior. 2 bases. E os vértices? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 na base inferior, vou ter 3 na base superior. Então, eu vou ter 6. Opa, esquece isso aqui, ó, que saiu um erro de digitação aqui da prof, ó, porque o certo é 3, tá bom? Esquece esse 5 aqui, ó. Depois lá no Classroom vai estar corrigido. Aresta, 1, 2, 3, arestas laterais. E na base? 3 com 3, então eu vou ter 9. Então, só anotem aí. Faces laterais, 3, base 2, vértice 6 e aresta 9, beleza? Vamos lá. E agora? Esse aqui é um bloco o quê? Retangular, né? Olha lá, eu tenho um bloco retangular. Quantas faces laterais? Quantas bases, quantos vértices e quantas arestas? Tempo para vocês.
molezinha, né? Porque é só contar e é só lembrar da aula de hoje. Por exemplo, faces laterais. Eu preciso contar uma a uma? Não. Se eu sei que aqui eu tenho um retângulo, por exemplo, o que vai acontecer? Retângulo é um quadrilátero, 4 lados, então eu vou ter 4 faces laterais. Tudo bem? Base é um prisma. Base tem sempre duas, né? O prisma tem sempre duas bases. E vértice? Se aqui é um quadrilátero, 4 vértices, 4 lados. Então, 4 da base inferior, 4 da base superior. 4 com mais 4, 8. E aresta? É esses aqui, né? Se eu tenho 4 na base, 4 na base superior, 8. Com mais 4, 8 mais 4, 12. Tudo bem? Bem facinho, né? Tá vendo? A gente tá resumindo a aula de hoje. Qual será o próximo prisma que vem? É um prisma pentagonal. Tempo para vocês. Mais uma vez, bem facinho. Eu posso ir pegando o que a gente viu hoje. Faces laterais. A prof já avisou. Se é um prisma pentagonal, 5 faces laterais, porque a quantidade de faces laterais segue a quantidade de lados da base. Se é um pentágono, é um polígono de 5 lados. Então, vão ser 5 faces laterais. Base, prisma. Prisma são 2 bases. E os vértices? 5 na base inferior e 5 vértices na base superior. Então, eu tenho 10 vértices. E aresta? Bom, 5 com mais 5, 10. Com as arestas laterais, 15. Bem facinho, né? Vamos para o próximo? Professor, essa aula está muito legal. Muito bem. Aproveitem, né? Que essa aula a gente está falando bastante de prisma, porque na próxima aula a gente vai falar de pirâmide, que é muito legal ver a diferença de um para o outro. Calma lá. Próximo prisma. É um prisma de base hexagonal. Tempo para vocês.
E aí? Bem molezinha, né, gente? Prisma hexagonal, base inferior e base superior tem o formato de um hexágono, que é um polígono de 6 lados. Se é um hexágono, um polígono de 6 lados, eu vou ter quantas faces laterais? 6. Base, se é um prisma, 2. Vértices, 6 vértices, com mais 6 vértices, 12 vértices. Tudo bem? E as arestas? 6 na base inferior, 6 arestas na base superior e 6 nas laterais. Então, eu vou ter 18, porque 6 vezes 3, 18. Tudo bem, pessoal? Gostaram da aula de hoje? A aula de hoje, a gente falou sobre sólidos geométricos, mas a gente focou quem? Os prismas. Na próxima aula, a gente vai falar de pirâmides, tá bom? Então, fiquem em casa, se cuidem. A nossa aula de hoje está chegando no fim, mas logo, logo a professora volta com uma aula bem gostosa aí para vocês.